Olá, sejam todos bem-vindos ao Interculturalidades, um podcast do Museu da URGS que integra o Programa de Ações do Educativo. Eu sou a Júlia Kras, sou estudante de Ciências Sociais e sou bolsista do museu, e esse é o nosso programa de estreia. Nosso primeiro convidado, e que a gente vai ter a honra de receber, é o Laércio Caraí. O Laércio é Guarani Embiá, mora na Tequá Inhumbã e é estudante de História. Nessa edição, a gente vai conversar um pouco com o Laércio sobre a arte e a cultura material guarani. Bem-vindo, Laércio, e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que tu começasse falando um pouco sobre o significado da arte no modo de vida e no modo de ser guarani, se tu puder. Eu tinha falado sobre né, o que é arte, o que é artesanato, né, nos meus últimos trabalhos no museu, né, da URGS. E eu acho que um pouco do que é a arte, né, o que é definido pela arte ou não, a arte guarani, né, em si, o artesanato guarani, muitas vezes são elaborados, né, pelos Juruá, que a gente chama que não são os indígenas, né, sendo que a gente tem o nosso próprio conceito, né, do que é arte e do que é o artesanato, né, em si, os valores e seus valores simbólicos, enfim, um monte de coisa, né, que envolve esse universo da criação, né, desses trabalhos, desses objetos, né, que compõem, né, a vida nas aldeias, né, Guarani e várias outras que estão espalhadas pelo Brasil, né? Então, mas enfim, então o que digamos é, que é definido pela arte, a gente entende que esses é, essas esculturas, né, que a gente faz para dar para os nossos filhos, né, para dar para nossas digamos que essas pessoas que, né, não nos faz sentir bem, né? Muitas vezes essa arte, né, essa arte guarani tem esse significado, né, de presentear, né, essas pessoas, né, com esses objetos, né, que a gente cria com as próprias, digamos que mãos, né, porque a gente que faz, né, esses objetos. Então, o valor em si já de fazer e de criar e de dar de presente, né, para as pessoas já é um valor muito grande, né, que envolve, né, esses pequenos objetos, né, seja ele uma pequena cestaria, pequeno chocalho, né, como se chama de maracá, enfim, então o que arte para mim seria isso nesse sentido, né, que envolve esses valores ao mesmo tempo simbólicos, mas ao mesmo tempo histórico, né, e memorial também, né, porque isso fica, digamos que presente, né, até os dias de hoje, né, porque desde que eu me entendo por gente, então esses objetos, né, esses valores, né, o significado desses objetos se perde também um pouco nessa no que é um mito, no que é verdade, né? Então se perde um pouco, né, nesse sentido, né? Então a arte seria isso, né? Esse valor, né, que a gente dá. Então muitas vezes, como eu disse, essas artes, né, e artesanato, né, tem esse significado, né? E a gente entende e que muitas vezes não é valorizado, né, pela sociedade não indígena, né, porque como eu falei, eles que definem, né, o que é arte, que é artesanato, né, então a gente fica um pouco meio receioso, né, nesses espaços, né, mas acho que o meu papel como um futuro historiador, né, Guarani, então também é trazer um pouco desse conceito, né, dessas perspectivas, né, do que essas artes, esses artesanatos, né, envolve esses sujeitos históricos, né? Acho que é mais nesse sentido. Legal. E puxando um pouco para esse teu lado, né, de futuro historiador, tu diria assim que esses objetos, essa cultura material dos Guarani, ela também existe no sentido assim de transferir e transmitir informações entre as gerações, né, assim como uma questão
de, através desses objetos e da feitura desses objetos, se aprender como se habita o mundo enquanto uma pessoa guarani, né, um coletivo guarani. Sim. Sim, porque é bem isso, né? Como eu te falei, são conhecimentos e valores, como disse, imemorial, tanto material quanto imaterial, né? Desses valores, desses objetos. Então, desde pequeno, a gente aprende, né, com nossos pais, que aprenderam com nosso avô, que aprenderam com o bisavô e seguem assim, sabe? É nesse sentido que eu falo, né? Esse conhecimento um pouco se perde, né? No que é verdade, no que é mito, né? Muitas vezes criadas pelas Tecoá, né? A gente que chama essas coisas de cacho, né? Que é uma história e é um mito, né? Que se confunde, né? Com as verdades e esses valores, né? Que a gente traz até hoje no dia a dia, né? Com as crianças, que a gente chama de criança criança. Então, esses objetos, né, têm um valor muito espiritual também. Por isso também esse grande valor que a gente dá para esses trabalhos feitos, né? Não, como disse, esses objetos ao mesmo tempo que são feitos para as crianças ou para outras pessoas, né, que a gente presenteia ou dá, né, de uma forma de gratidão e muitas vezes da própria se sentir feliz, né, com que aquilo que a gente faz, né, na comunidade, se sentir querido, né, pelas pessoas e dar valor e respeito, um grande respeito, né, a essas pessoas. Então, nesse sentido, né, esses objetos muitas vezes são dados, né. Então, desde criança a gente aprende, né, esses valores, esses pequenos valores que juntando dá um monte de significados e valores, né, para esses objetos. Mais Claro. nesse sentido, né? E assim, falando um pouco sobre essa questão das crianças que tu mencionaste, né? Eu queria que tu nos contasse um pouco justamente da dimensão da produção das esculturas em madeira, né? Dos bichinhos de madeira que são feitos também com a queima, né? Feito através do fogo. Então, se tu pudesse nos contar um pouco sobre quais são os animais mais representados, né? Por que esses animais, quais as técnicas e os materiais que se utilizam, além de falar um pouco sobre os significados dessa produção, que tu já vem falando um pouco, né? Mas, enfim, se quiser desenvolver um pouco melhor o assunto. Sim. Acho que também os valores, né, esses significados não estão também no produto final, né? Quando a gente vê tipo, o bichinho ali pronto, a gente só dá, digamos que, sentido quando ele está pronto, mas esse processo todo se inicia desde o momento que tu vai, digamos que na mata, tirar ali aquele recurso natural, né? Envolve esse mundo, digamos que divino e ao mesmo tempo mundano, né? Então, muitas vezes, para essa, digamos que retirada, né, nesse material da, da mata, muitas vezes a gente pede permissão, né, para esses espíritos, né, que protegem esses, né, como a gente já fala, que são esses espíritos desses seres vivos, tanto, digamos que tanto animados e inanimados também. A gente entende que cada desses seres tem um espírito que, digamos que cuida, né, desses materiais, esses objetos, né? Então, se inicia desde o processo e na retirada, e daí depois na confecção, né, quando a gente corta a madeira e depois traz para casa e dá forma, né, para esse bichinho, né, para esse animalzinho, né, como vários significados e vários animais os mais fabricados nas comunidades, né, são a onça pintada, né, o tucano e o papagaio, né, que tem
um valor assim e significado, né, que envolve também esse mundo guarani de como que muitas vezes esses seres foram criados, né, a partir daquele momento que foram criados, né, o Nyanderu, que a gente chama de Deus, né, Nyanderu. Então envolve todo esse processo, né, até a queima, quando aquele animalzinho já tirou toda a umidade, né, e daí fica bem sequinho nessa madeira, aí começa o processo de queimação, né, com ferro quente, e aí para dar cor para esse bichinho, né. E esses processos também muitas depende muito das comunidades, né, muitas comunidades às vezes não tem esse recurso material também dessas madeiras, né, e a gente usa bastante a madeira, digamos que a gente chama de curupicá, que é em Guarani, e muitas vezes os Juruá chamam de pau leiteiro, eu acho, não sei como é que é isso, mas eu só sei pelo nome Guarani mesmo. Então esse é o material principal, né, desses bichinhos, mas em outras comunidades isso é difícil, daí a gente tenta fazer de outras madeiras, mas esse é o material essencial. Então, aí envolve também, como eu disse, esses processos, né, desde o início até o produto final. E mesmo que esse sentido, né, da venda e para uso próprio, né, digamos que tem essas diferenças, mas acho que a confecção é a mesma, o trabalho, né, para essa confecção é sempre feita da mesma forma, né, com esse respeito, né, que envolve, como eu disse, esse mundo divino e mundano ao mesmo tempo. Então, esses valores que envolvem, né, essa confecção desses trabalhos, né. Legal. E pensando assim um pouco sobre outras manifestações dessa cultura artística guarani, né? A gente pode falar, por exemplo, sobre as cestarias ou sobre os próprios grafismos corporais, né? Que são feitos em algumas ocasiões. Como assim, como dizer qual a relação, né? Qual a influência da natureza, da presença dos Guarani na natureza e dessa relação inseparável, né, entre o modo de ser Guarani e a natureza e os animais, as plantas, enfim, tudo que está ali. Como que se manifesta, assim, né, os significados das cestarias, enfim, das padronagens, se tu puder falar um pouco sobre isso. Sim. Como eu disse, esses objetos, não importa se vai ser vendido ou se vai dar de presente, mas esses valores, né, esses significados são sempre a mesma coisa. Por exemplo, as cestarias, as grafias dele falam muito de como que essas proteções, né, esse sentido de guardiões que envolve, né, esses Guarani, né, e conta muito também do que essas grafias representam esses, digamos, esse sentido de querer para o próximo, né? Por exemplo, eu vou falar de uma de um grafismo ou de uma grafia que requer proteção, né? E se eu quero dar uma proteção para aquele indivíduo, eu vou dar de presente um cestinho com certa grafia. E se eu quero desejar algo, digamos, de força, de coragem, eu vou dar uma grafia diferente também. E por isso que envolve, né, esses valores de sentido, ao mesmo tempo que receber aquele presente, né, aquele cestinho com aquela grafia, eu vou entender qual o significado que aquela pessoa quer passar para mim, ou qual o sentimento que ela tem por mim, né? Então, muitas vezes esses grafismos, né, envolvem muito essas relações, né, entre pessoas e essa relação, digamos que de Tecoá para Tecoá também. Quando eu vou visitar um parente em outra Tecoá, eu vou levar um presente, tipo um cestinho com uma certa grafia para presentear aquela pessoa, né? E ao mesmo tempo aquela pessoa já entenderá também qual que é o meu sentimento em relação a ela. Então esses grafismos envolvem essas relações, né, pessoais, tanto
aqui na aldeia ou outra aldeia, né? E as pinturas, né, corporais também diz muito também sobre o significado, né, de cada grafismo. Mas esses grafismos, muitas vezes a gente, como eu disse, usamos em ocasiões muito especiais, né, seja para casamento ou para, digamos que para, digamos, festa, entre aspas, na comunidade, para a gente levar os jovens, as jovens, né, para de fazer essas danças, esses rituais, né, na casa de reza, ou o próprio no nosso pátio ali, sabe, da casa. Então, esses grafismos, né, grafismo corporais, então fala muito também de proteção também desses indivíduos também, ao mesmo tempo que a gente incentiva eles a seguir esse Nyanderekó, que a gente chama de jeito de ser Guarani, ao mesmo tempo a gente quer proteção, né, para essas crianças, né, que requer coragem, né, nesse mundo que a gente chama de Uai, que é o mundo imperfeito, né, porque tudo envolve nessas relações não só mundano, mas divino, como eu sempre digo, são essas relações, né, que envolve essa cosmologia guarani. E é muito nesse sentido, né, esses grafismos, tanto da cestaria como também das pinturas corporais, né, que são, como eu disse, são usados em ocasiões muito especiais. E os bichinhos também, como eu tinha falado, esses animais esculpidos também têm esse sentido né, de, de esse sentimento, né, que a gente quer para aquela pessoa. E quando quando eu presentear um parente, uma pessoa com um certo animalzinho, a pessoa também vai entender que sentido que eu tô querendo dar, né, para essa relação também. Então envolve muito essas coisas, né? Legal. E essa questão que tu colocou de que certos padrões, né, nos cestos ou nas pinturas corporais, enfim, representam valores, né? Então, se eu tenho um sentimento em relação a uma pessoa, eu presenteio ela com um X objeto para deixar claro, né, qual é, o que eu sinto em relação a ela. Esses valores, esses sentimentos, enfim, eles estão baseados, por exemplo, porque eu sei que tem a questão das cestarias que representam alguns animais, né? Que representam algumas espécies de cobras, ou que representam Sim. a borboleta, ou a onça, ou enfim. Esses valores que essas padronagens representam estão baseados em valores dos animais, né? De cada espécie de animal, ou de outras inspirações tiradas da própria natureza, assim. Digamos que muitas vezes sim, também, mas ao mesmo tempo não. Digo isso porque essas pinturas, essas grafias, né, muitas vezes são muito parecido com aquela, digamos que um exemplo, vou usar com uma cobra jararaca, tipo esse grafismo. Aí muitas vezes só comparado com aquela, digamos que fazendo só uma simples comparação, né, mas esse grafismo tem um outro significado, né? A gente dá um outro valor, né, para o que aquela pintura quer dizer, mas muitas vezes ao mesmo tempo como eu disse, a gente tenta comparar com aquele animal, com aquele grafismo, porque se parece com aquilo, mas não no sentido de que a cobra tem esse valor e eu vou, digamos que botar esse grafismo parecido com a coloração da cobra e te dá, não é nesse sentido, muitas vezes mesmo a atitude de comparação mesmo, porque se parece com aquilo, mas o valor do grafismo dessa pintura tem um outro significado, né? Eu não sei se me fiz entender. Sim, diria que assim, o valor está mais no sentimento da pessoa que Exatamente, presenteia. exatamente, Uhum, sim, sim. entendi. E pensando um pouco sobre a questão que tu já tinha mencionado um pouco antes, né? A questão do acesso aos materiais, né? Dos recursos, as madeiras, as palhas, enfim.
as penas para fazer esses objetos, né? Sejam os bichinhos ou sejam os chocalhos, enfim. Como é que fica essa questão, assim, porque a gente sabe que muitas comunidades indígenas não têm um acesso a recursos da natureza como deveria ser, né? E aí pensando na questão da identidade mesmo, porque também existe uma crença na sociedade, né, de que o indígena ele tem que seguir uma série de condutas, senão ele não é considerado um indígena, entre aspas, de verdade, né? Então, por exemplo, pensando nessa questão da produção dos objetos, um objeto que deixa de ser produzido com uma pena coletada na natureza, mas uma pena sintética que foi comprada. O que tu pode nos dizer em relação a isso, assim? Sim, o que está em volta, né, o que está em volta da comunidade, na comunidade, né, envolve todos esses sujeitos, né, de, como disse, esse sentido do Nyanderekô, que é o nosso modo de ser guarani, envolve todas essas coisas internas e externas, né, e ao mesmo tempo, né, a falta desses recursos, né, nos impedem muito de fazer e praticar, né, esse modo de ser guarani, né, mas ao mesmo tempo também não deixemos essas coisas externas nos afetarem muito, né, espiritualmente, digo espiritualmente porque a gente tem que sempre estar intacto, né, para essas coisas, né, porque se a gente deixar nos afetar por essas coisas não é muito legal também, não é muito bom também para esses, digamos que objetivos que a gente tenta alcançar, né, na comunidade, quanto indivíduo, quanto coletivo, né, mas principalmente o coletivo, né. Então, a falta de recurso, né, como eu disse, nos afetam muito também em certas comunidades, em outras comunidades demarcadas e com mais recursos, esse impacto é menor. E acho que como exemplo, a minha aldeia também não tem muito recurso material, né, porque perto da aldeia são só criações de gado, né, então falta muito recurso. Mas como eu disse, a gente não nos deixemos, né, abalar por essas coisas externas que nos afetam, mas a gente tem que sempre estar atento, né, para essas coisas mais internas, mais espiritual, né, que a gente pratica aqui na comunidade. Acho que é um próprio exemplo de como que a gente faz isso essa criação, né, da nossa casa de concentração, como eu chamo, né. E nessas casas a gente faz esse fortalecimento, né, espiritual de como tá também enfrentando essas coisas que, ao mesmo tempo, como eles são internas, mas muitas vezes muito externa por estar nos afetando. Então, como eu disse, a falta de recurso nos afeta, mas não deixemos abalar por essas coisas, né. Uhum. E como eu disse, mas cada impacto e cada jeito de sentir depende muito das comunidades, né? Como eu disse, aqui a gente sofre muito por falta de recursos e outras comunidades não muito também, mas aí vai depender de cada tecoá. Legal. E, na verdade, assim, as minhas perguntas que eu tinha anotado aqui, elas esgotaram já, né? Eu não sei se tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar sobre esse assunto que a gente estava tratando. Ou... Hum. Não, acho que é mais nesse sentido que eu estava falando, né? Dessas coisas, né? Que envolve, né? Ou de alguma forma impacta, né? As comunidades guarani em geral, né? Não só aqui, mas todas essas aldeias que estão presentes aqui, né, em volta aqui. Então, acho que apesar, né, dessas faltas muitas vezes, como eu disse, externas, porque acho que internamente a gente tem uma organização muito forte, né, entre as lideranças, entre os líderes espirituais, né, a gente se fortalece muito para
para essas coisas, né, que vêm nos atacando, né, de fora, e a gente continua intacto, né, até hoje. Eu acho que é mais reconhecer, né, essas formas de organização, né, das comunidades que historicamente que foram, né, dizimadas e oprimidas, mas a gente está aí, como sempre a gente teve, né. Um exemplo disso, né, acho que é o caso das missões jesuíticas, né. Muitas pessoas, muitos de Uruá, né, muitos não indígenas acreditaram que eles tinham domesticado os Guarani e tal, que eram cristianizados e tal, mas a gente, por vários meios, por várias, digamos que, essas coisas mais espirituais que a gente praticávamos, então a gente está firme até hoje, né? Apesar dessas coisas externas serem, digamos que, mais forte, entre aspas, que tentam nos dizimar, né? Desde o início. Não, é incrível que tu tenha trazido esse ponto, né? Essa questão da resistência e que eu acho que assim que vai para além de uma questão de sobrevivência, né? Não é só sobreviver, é viver com prazer, com a questão da alegria, né? Que é tão importante pro modo de vida guarani, a questão da música, da história, enfim. Interculturalidades recomenda. A recomendação de hoje é o livro de fotografias Os Guarani Mbiá, produzido por Verá Potan em parceria com Danilo Cristides. Realizado ao longo de 7 anos, o livro contempla a visita em cerca de 15 comunidades indígenas, retratando a atual realidade do povo guarani no Rio Grande do Sul. O livro é uma ferramenta de aproximação com os modos de vida Mbiá e sua resistência cultural, que se mantém forte apesar da interferência. Como resultado, o projeto reúne mais de 100 imagens, além de trazer textos do antropólogo José Otávio Catafesto e do próprio Verá Potan.